Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Algébrica, a nossa série de aulas sobre o espectro primo. O título da nossa aula de hoje é Localizando os materiais necessários para que nós possamos construir um feixe no espectro primo. Só me lembrando, logo naquele videozinho pequeno que eu fiz sobre o espectro primo, eu falei para vocês que o nosso objetivo nessa sequência de aulas era dotar o espectro primo de uma topologia e depois dotá-lo de um feixe de anéis, certo? Nas 5 primeiras aulas, nós vimos como dotar esse espaço aqui, ó. Se eu tiver R anel, o que nós fizemos foi trabalhar o espectro de R como espaço topológico, certo? Foi isso que nós fizemos. A gente inseriu aqui uma topologia onde os fechados são coisas desse tipo, né? Se A for um ideal de R, então aqui os fechados dessa topologia são dessa forma aqui, ó. Todos os conjuntos da forma ideais primos que contêm um certo ideal fixado, tá bom? E aí a gente viu que isso daqui satisfazia as condições de uma coleção de fechados numa topologia, e nós chamamos isso de topologia de Zariski. Topologia de Zariski, certo? E aí nas 5 primeiras aulas, o que nós fizemos foi estudar essa topologia, certo? Nós investigamos o máximo de informações, né, entre aspas, que nós conseguimos obter dessa topologia. A gente viu, por exemplo, que ela tem, que a gente tem uma relação bionívoca entre fechados do espectro primo com ideais radicais do anel R em questão. Para isso nós enunciamos e provamos um resultado análogo ao teorema do zero de Hilbert para o caso do espectro primo. Também vimos que fechados irredutíveis estão associados a ideais primos desse anel R, como uma consequência também disso que nós chamamos de teorema do zero de Hilbert, tá bom? E aí vimos outras coisas, né? Quando R é um domínio, o espectro ele é irredutível, por exemplo. O que nós vimos mais? Nós vimos que cada fechado ele é homeomorfo ao espectro do anel quociente associado a esse fechado, a qual ele está definido. A gente viu que quando R é um domínio, por exemplo, o ideal nulo, que passa a ser um ponto do espectro primo, ele é denso, né? O conjunto que tem o ideal nulo ele é denso no espectro, então você tem um ponto cujo fecho dá o espaço todo, e na verdade nós vimos que todo fechado irredutível do espectro primo de um anel admite um ponto que satisfaz isso, né? Cujo fecho dá o fechado inteiro, e aí a gente chamou de ponto genérico, enfim. Então a gente fez uma série de estudos em cima disso, vimos quanto que esse espectro ele é Hausdorff, ele é compacto, vimos que ele é sempre quase compacto, e ele é Hausdorff se a dimensão é zero, ou todo ideal primo é maximal, enfim, todos os pontos são fechados. Então a gente fez uma série de estudos em cima da topologia de Zariski no espectro primo, tá? Foi bem legal, foi bem divertido. O objetivo da aula de hoje é a gente começar a construir ou a encontrar os materiais necessários para agora definir um feixe de anéis nesse espaço topológico, tá? A gente gostaria de ver o espectro primo como um espaço anelado. Esse era o nosso primeiro objetivo, certo? Para eu ter um espaço anelado, primeiro eu precisava dotar ele de uma topologia. Feito, já fizemos isso. E agora, como fazer um feixe, né? Quais materiais precisamos para construir um feixe em cima desse espaço topológico? E aí não tem jeito. Se você pensa num feixe, pelo menos para mim, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso daqui, ó. Uma vassoura. Para mim é o exemplo principal de um feixe que pelo menos eu mantenho na minha cabeça. Por quê? Lembra que um feixe ele unifica estruturas globais e locais. Né? Vocês devem estar rindo de mim ou me achando um retardado. Bom, enfim.
Eu gosto de pensar num feixe, no espaço topológico, já que, imaginando que esse feixe está numa categoria onde nós temos os stalks, ou em português os talos, o que nós estamos dizendo é que para cada ponto do espaço topológico, se for no caso algébrico, né, se eu estiver na categoria dos anéis, cada ponto do espaço topológico ele define um anel, certo? Então, mas não é só isso que eu tenho. A condição de colagem de feixes me permite com que eu consiga unificar todos esses talos numa estrutura só, num funtor só. Aquelas condições básicas de colagem que a gente exige num feixe. Então eu gosto de pensar num espaço anelado como se a base dessa vassoura aqui fosse o espaço topológico e cada fio desse daqui, ó, cada fiozinho desse daqui, ó, fosse o stalk ou o talo desse espaço topológico no ponto onde esse fio começa. Tá? Isso é só uma ilustração geométrica. Eu não sei se outras pessoas pensam desse jeito, tá? Então não precisam acreditar em mim. Como é só uma ilustração, digamos, concreta, você não precisa disso para entender o que é um feixe, mas eu gosto de ter essa imagem na minha cabeça. E aí toda vez que você vai construir um feixe, se você for pensar quando o cara vai construir uma vassoura, eu não sei exatamente como faz uma vassoura, essa aqui é de piaçaba, né? O cara primeiro ele precisa, para ela ficar bonita desse jeito aqui, ó, não tão bonita, não, já está toda usada, toda catimbada aqui, mas enfim, para ela chegar nesse estágio aqui, o camarada primeiro precisa encontrar os materiais, certo? Ele precisa procurar madeira e tal, certinho, aqui a base de jeitinho, e principalmente para fazer esses fiozinhos aqui, ó, você não acha eles desse jeito aqui na natureza. Tá? Você precisa encontrar esses fios na natureza, fazer algum trabalho de refinamento nele, até você conseguir encaixar isso aqui nessa base, colar tudo. Você faz um processo de colagem aqui dos stalks ou dos fios, de modo a obter um feixe. Tá? Então, por que eu coloquei parte 1 aqui? Porque eu acho que nós vamos ter duas partes nessa forma burocrática que nós vamos ter que fazer para encontrar esses materiais. Eu já não vou chegar aqui logo definindo quem é esse feixe. Primeiro a gente precisa encontrar os materiais, ver se eles são adequados, refinar esses materiais direitinho, para depois, uma vez que eles estiverem recortadinhos, bonitinhos, a gente colar e montar um feixe bonitinho no espectro primo. Então imagine que o espectro primo seja essa base da vassoura e o que a gente quer fazer agora é encontrar os materiais para fazer esses fiozinhos aqui. A gente quer encontrar as piaçabas, se é que isso existe, para montar esse feixe. Tá? Então, você não precisa ter essa loucura, né? Você não precisa cometer essa insanidade igual eu cometo, mas eu gosto de imaginar um feixe num espaço topológico, e em particular nesse caso do espectro, eu gosto de imaginar o feixe como sendo essa base, né? Aliás, o espaço topológico como sendo essa base, e os talos ou os stalks do feixe, esses fiozinhos aqui. O que nós vamos fazer agora é encontrar um material para construir esses fiozinhos. Então vou deixar minha vassoura aqui de lado agora. E aí a gente pode se perguntar quais são os materiais então que eu preciso. Eu vou já dar um spoiler para vocês porque a gente vai começar a trabalhar em cima dele. Tá? Eu coloquei o localizando aqui numa cor diferente no título, não foi à toa. Já foi para fazer um daqueles trocadilhos infames e ridículos que marcam a tristeza e a depressão que são as minhas aulas, que é justamente o fato de que esses materiais que nós vamos encontrar, vamos procurar e já encontrar na aula de hoje, são formados por localizações. Tá? O conceito de localização eu dei inclusive lá na parte, na primeira sequência da parte clássica de geometria algébrica, eu separei uma aula, como eu não tenho ainda uma playlist de álgebra comutativa, eu fiz uma aula só sobre localização, bem um resumão, né? Não foi uma aula detalhada, mas só uma aula por cima do que significa esse conceito, e esse conceito vai ser primordial para a gente construir esse feixe, né? Que talvez daqui umas 2 aulas a gente já vai começar a construir ele de fato. O que nós vamos fazer agora é uma parte burocrática, a gente vai querer encontrar primeiro os materiais. Então, em cima desse anel, pelo menos 2 personagens vão ser fundamentais para construir esse feixe. Para cada ideal primo no espectro, a localização, que é isso daqui, ó, que são essas frações, onde o A está em R e o T é um denominador que não está no ideal primo, certo? E aí
na aula de localização vocês podem ver direitinho como que funciona essa fração, né? Qual a relação de equivalência direitinho que isso define. E também para cada f em R, a gente pode considerar também essa localização a partir de um elemento, que é as frações onde os denominadores são potências de f. Tá? Então, onde o A está em R e o N está no famigerado Z+, ou o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, ou como alguns infiéis e perturbados chamam de naturais, mas aqui eu vou considerar como Z+. Tá? E aí, ao longo das aulas, vocês vão perceber que em alguns momentos a gente vai precisar trabalhar com várias localizações ao mesmo tempo. Então, olha só, a gente corre o risco de cair em algumas ambiguidades em que em alguns momentos a gente vai querer evitar. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, suponha que eu tenho um elemento em R e que não está nesse ideal primo aqui, ó, que eu fixei. Então, olha só, escrever só essa fração aqui, ó, sem dizer onde ela está, pode ser extremamente ambíguo. Por quê? Se o A é um elemento em R, essa fração faz sentido tanto como elemento na localização de R por P, ou como elemento aqui também, em RF. Tá? A relação de equivalência que define a localização de um anel para um ideal é diferente da relação de equivalência, em geral, que define a localização de R para um elemento de F. Tá? Então, por isso, a gente vai em alguns momentos, por exemplo, descrever essa fração aqui, para dizer que ela está na localização de R por P, a gente vai usar essa notação aqui em alguns momentos. Ó. Um parênteses com um Pzinho aqui embaixo. E aí eu estou querendo dizer que eu estou me referindo à fração A sobre F na localização de R por P. Tá? E aqui, em geral, quando eu não fizer isso, aí sim eu vou estar querendo dizer que é o RF aqui mesmo, tá? Que está na localização de R por F. Tá? E aí nós vamos ver também que existem funções canônicas que conectam essa localização com essa daqui. Tá? Porque uma vez que, e isso aqui a gente vai chamar de, se eu não me engano, de θ FP lá pra frente, tá? Porque se eu pego uma fração aqui, ó, A sobre F elevado a N, eu posso olhar isso como uma fração aqui dentro, porque o A está em R e uma potência de F elevado a N. Se o F não está em P, a potência dele também não está em P. P é um ideal primo, certo? Então se F não está em P, nenhuma potência dele pode estar em P. Então faz sentido eu considerar essa fração aqui, ó, nessa localização aqui, ó. Nessa localização aqui, tá bom? E aí você tem um trabalhinho de mostrar que isso aqui está bem definido, né? Se você quiser colocar aqui já a anotação que a gente vai fixar. Existe um trabalhinho de mostrar que isso aqui está bem definido, porque observe que isso aqui é uma classe de equivalência. Então, esse A sobre F elevado a N foi igual a um B elevado a F elevado a M. Será que as frações correspondentes na localização por P são iguais? São. Não é difícil de você mostrar isso. Tá? Acho que a gente vai até mostrar isso em algum momento. Mas então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essas funções aqui, ó, elas vão ser úteis para a gente discernir bem aonde que eu estou tomando as frações. Porque vocês vão ver que a gente vai trabalhar com localizações em de várias formas. Você vai variar ideais primos e vai variar esse elemento aqui algumas vezes também, tá? Então, por isso que em alguns momentos eu vou usar essa notação aqui para querer dizer que essa fração está no anel, tá na localização de R pelo ideal primo P. Aí eu gosto de prezar bastante pela notação, porque em vários momentos a gente se depara com o fato de que o assunto que nós estamos lidando não é trivial. E assim, nós já temos a dificuldade inerente aos objetos que a gente está estudando, que não são objetos triviais, estão longe de ser isso. E se a gente confunde ainda mais na notação, então eu acho que é um preço muito alto a se pagar. Eu acho que é razoável, mesmo que em alguns momentos a notação fique um pouco pesada, mas se esse peso na notação nos traz uma clareza maior naquilo que nós estamos fazendo, eu acho que aí sim é um preço justo a pagar pelo benefício que a gente vai ter de compreender melhor os enunciados e aquilo que a gente está fazendo, tá? E mais um detalhe é que em alguns momentos também a gente vai querer comparar localizações de dois elementos diferentes, desde que eles estejam relacionados, tá? A gente vai definir uma relação de quase ordem no anel R
de modo que quando o F é menor ou igual a G no anel R, a gente consegue relacionar a localização por F com a localização G. E a gente vai ver que esse morfismo a gente vai dar um nome para ele, dessa forma, tá? A gente vai conectar esses caras dessa forma, quando o F for menor ou igual a G. E depois, de maneira linda, é lindo esse resultado, nós vamos mostrar que a localização disso daqui, não se preocupa que não, tá pessoal? Aqui tá uma bagunça porque eu só estou fazendo uma introdução. Nós vamos mostrar, depois de verificar essas coisas aqui, que a localização de um anel R para um ideal primo P pode ser visto como limite direto de elementos fora de P das localizações de RF. Lindo esse resultado, lindo, tá? Então, a localização por um ideal primo é o limite direto da localização por todos os elementos F, onde o F não está em P, certo? E aí a maneira que você conecta, né, você precisa ter um sistema direto aqui, né? O sistema direto vai ser dado por esses morfismos aqui, que a gente vai dizer como que eles funcionam, tá? Então, isso aqui foi uma introdução do que nós vamos fazer agora, tá bom? Tá uma bagunça aqui, porque eu só quis dar um panorama geral do que nós vamos fazer nessa aula e na próxima, que é mesmo trabalhar em cima dessas localizações, para depois, munido de várias armas que nós vamos começar a construir aqui agora, a gente ter capacidade de definir uma coisa, um funtor, que vai ser um feixe segundo a nossa definição de feixe, tá bom? Então, só voltando aqui a vassoura, cada fiozinho desse daqui, ó, vão ser as localizações de R por P, tá? O espectro primo está aqui, né? É essa base. Pega um pontinho aqui, um espectro primo. Então esse fio aqui, ó, é a localização do anel R por esse ideal primo aqui que está na base no início aqui, tá bom? Então isso aqui, esse fiozinho é esse aqui, ó, é a localização de R por P, tá bom? Então não me denuncie para nenhuma junta psiquiátrica. Eu gosto de pensar nessas coisas assim. Você não é obrigado a pensar assim, tá? Mas eu acho legal ter essas intuições em mente, mesmo que elas não façam o menor sentido. Mas pra mim realmente faz, tá? Beleza, então vamos deixar agora, eu não diria conversa fiada, porque eu acho que essa parte aqui realmente é importante, ter uma visão geral dessas coisas. Mas agora a gente vai começar então a colocar a mão na massa, deixar de falar superficialmente e começar a falar de maneira profunda sobre o que nós estamos nos propondo a fazer. Então vamos começar. Vou apagar aqui e a gente começa a trabalhar. Então a primeira definição de hoje digamos que nós vamos começar a definir aquela relação de quase ordem que eu falei com vocês, tá? Então, suponha que R seja um anel e F e G sejam elementos desse anel, tá? Então vou definir, dizemos que F está relacionado a G, e eu vou dizer menor ou igual, tá? Para ficar mais intuitivo o que nós estamos fazendo. Se dizemos que o F... Eita, perdeu a conta aqui. A gente vai dizer que o F é menor ou igual a G se o espectro, se esse aberto básico aqui, ó, associado a G, estiver contido no espectro associado ao ideal F, tá? Então é isso. Beleza? Então, a próxima proposição nós vamos nos ater ao problema de mostrar que, primeiro, isso aqui define uma relação de quase ordem, tá? Ou seja, ela é reflexiva e ela é transitiva, tá? Vai ser bem fácil. Por exemplo, a reflexividade, ó, F é menor ou igual a F, claro, o aberto básico associado a F está contido no aberto básico associado a F. Todo conjunto está contido nele mesmo, né? Então, digamos que é uma proposição bem simples, mas que ajuda a gente a estabelecer algumas bases que nós vamos precisar. Tá? Então, proposição. Dentro desse contexto, né, para não repetir que R é um anel de novo, a primeira coisa que a gente vai mostrar é R com essa relação é um conjunto quase ordenado. Quase ordenado, tá? Item B, a gente consegue descrever essa relação aqui usando o radical, tá? Então a gente consegue mostrar
por exemplo, que o F é menor ou igual a G? Então, se eu tiver dois elementos quaisquer, em R, a gente consegue mostrar que o F é menor ou igual a G se e somente se o G pertence ao radical do ideal gerado por F. Certo? Então a gente consegue descrever essa relação usando o radical. Tá? O G pode não ser um múltiplo do radical de F, mas algum... Desculpa, o G pode não ser um múltiplo de F, mas algum múltiplo dele é um múltiplo... Ô, gente, pelo amor de Deus, burro! Que burrico! Ai, que burrinho! Ai, que burro! Que burrinho! Ai, que O G pode não ser um múltiplo de F, mas alguma potência de G, sim, vai ser um múltiplo de F, se o F for menor ou igual a G e vice-versa, tá? E o item C, R, como essa ordem, ele é direcionado. A gente falou disso lá na sessão de aulas inteira de categorias, né? Que a gente definiu a noção de quase ordem, depois ele é direcionado quando quaisquer dois elementos eu consigo achar uma cota superior em comum para eles em relação a essa ordem. Tá bom? Então vamos provar esse resultado. A prova não tem grandes dificuldades. Vamos provar o item A primeiro. Começar do começo. Vamos lá. Bom, reflexividade. Tranquilo, né? Reflexividade. Bem mole. Ó, dado F em R, como o spec, o aberto básico associado a F, ou seja, lembra quem é esse aberto? É o conjunto dos ideais primos que não contém F como elemento, certo? Já vimos que isso é aberto. Bom, essa coisa está contida nele mesmo, claro, certo? Então, isso aqui implica, com certeza, que o F é menor ou igual a F, segundo a nossa definição. Beleza? O item B. O item B, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai mostrar que o F não é menor ou igual a G somente se o G não pertence ao radical de F, tá? Então a gente vai meio que provar a conta positiva tanto da ida quanto da volta. Porque assim, porque fazendo dessa forma a gente consegue escrever isso como uma sequência de equivalências. Só para não fazer primeiro a implicação, depois a outra. Tá? Então, olha só. Nesse contexto, dizer que o G não pertence ao radical do ideal gerado por F é dizer que o G não pertence a essa interseção aqui. Ó. Lembra que o radical de um ideal é a interseção de todos os ideais primos que estão no V de F, certo? Então ele não está aqui. Tá bom? Agora, dizer que o G não está aqui é dizer que o G, ou seja, se o G não está nessa interseção é porque existe então um ideal primo Q no V de F, ou seja, no fechado, digamos, induzido por esse ideal gerado por F, tal que o G não pertence a Q. Certo? Então olha só, o G não pertence a Q e o Q está aqui, ó. Certo? Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó. Então, existe um ideal primo de R, tal que dizer que o Q pertence ao fechado associado ao ideal gerado por F é dizer que, vou fazer um rascunho aqui, ó. Isso daqui quer dizer que o ideal gerado por F está contido em Q, certo? Então isso aqui está me dizendo o quê? Que o F pertence a Q, tá? Agora, se o F pertence a Q, é porque o Q não pertence ao espectro de R associado ao elemento F, né? Ele não está nesse aberto básico, porque o F pertence a Q.
Esse aberto básico é formado por todos os ideais primos que não contêm F como elemento, que contém F como elemento. Agora, dizer que o G não pertence a Q é dizer que o Q pertence ao espectro, ou seja, ao aberto básico associado ao elemento G, certo? Essa é a definição desse conjunto. Tá? Então, olha só, eu estou dizendo que tem um elemento que está aqui, mas que não está aqui. Ó. Então, isso aqui é equivalente a dizer que esse conjunto aqui não está contido nesse daqui. Tá? Porque tem um elemento que está aqui que não está aqui. Então, o que a gente provou? A gente provou que isso aqui acontece, se somente isso aqui acontece, mas isso aqui, por definição, é equivalente a dizer que o F não é menor ou igual a G. Não é menor ou igual a G, tá bom? Então o G não pertence aqui, se somente o F não é menor ou igual a G. Dito de outra forma, o G pertence aqui, se somente o F é menor ou igual a G. Fechou? Agora, o item C para fechar a proposição. Item C, eu tenho que pegar então eu quero mostrar que esse conjunto é direcionado. Eu já mostrei que ele é quase ordenado. Oh caramba, eu esqueci de mostrar que essa relação é transitiva, né? Não, vamos fazer isso. Desculpa, pessoal. Eu só mostrei que ela é reflexiva. Mas tem que mostrar que ela é transitiva também. Vamos voltar aqui no item A. Volta aqui no item A rapidinho. No item A eu só mostrei que ela é reflexiva, tá? Isso não... Tá, mas para ser uma quase ordem, precisamos da transitividade também. Tem que ter cuidado. Então vamos lá. Então vamos voltar. Agora a transitividade. Problema não, né? Não é o ideal, sem trocadilhos. Mas a gente pode voltar aqui e corrigir o erro. Então olha só, é bem fácil, ó, sejam F, G e H em R, com F menor ou igual a G e G menor ou igual a H. Quero mostrar que o F é menor ou igual a H, né? Então, por definição, a gente pode usar a definição mesmo. O espectro de R. Esse aberto está contido nesse aberto. Aqui. E o aberto básico associado ao H está contido no aberto básico associado a G. E aí nós vamos ver que a transitividade da relação de inclusão de conjuntos faz com que essa relação de ordem, quase ordem, né, essa candidata à relação de quase ordem, herde essa propriedade da inclusão. Porque olha só, se esse cara está contido aqui e esse está contido aqui, a inclusão é transitiva. Então, com certeza, o aberto básico associado ao H está contido no aberto básico associado ao F, tá? E isso aqui, por definição, implica que o F tem que ser menor ou igual ao H. Agora sim, temos a transitividade. Anteriormente provamos a reflexividade e, portanto, temos o item A demonstrado. Então a gente provou metade do item A, provamos o item B, depois provamos o resto do item A. Mas observe que a gente não usou o item B para provar o item A, então não tem nenhum problema lógico aqui, não, tá? Em momento nenhum usamos esse fato para provar o item B, então não temos nenhuma petição de princípio aqui não. Agora sim, então vamos fazer o item C. Então no item C, a gente tem que pegar dois elementos quaisquer. E eu tenho que encontrar um H tal que o F é menor ou igual a H e G é menor ou igual a H, né? O candidato aqui vai ser simples, ó, porque olha só, se a gente tomar H igual ao produto, a gente já viu que a interseção de abertos básicos ainda é um aberto básico e é o aberto básico associado a esse camarada aqui, ó. Dessa forma, a gente tem isso aqui, ó. Já vimos que o aberto básico associado a esse elemento, H, que é o produto desses caras, é a interseção do aberto básico associado ao F com o aberto básico associado a G. Então, isso implica em particular que esse cara está contido em cada um deles. O espectro de R do H está contido no aberto básico associado a F, e a mesma coisa, o aberto básico associado ao H está contido no aberto básico
associado ao G, tá? Agora, essa primeira inclusão me diz que o F é menor ou igual a G, e a segunda inclusão, não, o F é menor ou igual a H, desculpa, né? Essa primeira inclusão me diz que o F é menor ou igual a H, e essa daqui me diz que o G é menor ou igual a H. Então eu peguei dois elementos quaisquer em R, e mostrei que existe um elemento que está em R, que, digamos, é maior ou igual aos dois elementos F e G, tá? Então isso fecha a demonstração dessa proposição, porque agora o item C está demonstrado, né? Provamos o item A, o item B e o item C. Chegamos ao fim dessa proposição, beleza? E aí uma observação que nós vamos fazer é a seguinte, ó, nós vimos que aquela relação que definimos em R sempre define uma quase ordem, certo? E aí alguém poderia perguntar quando que isso é uma ordem parcial, né? Ou seja, quando vale a antissimetria, né? Então, nós vamos mostrar nessa observação que se esse anel com aquela relação de ordem é parcialmente ordenado, então R necessariamente tem que ser um anel reduzido. Tá bom? R tem que ser um anel reduzido. Ou seja, se R não é reduzido, pode esquecer que essa ordem aqui vai ser parcial, vai ser só uma quase ordem mesmo. Tá? E a prova disso é simples, como quase tudo aqui que a gente faz, né? A demonstração é a seguinte, ó. Se eu quero mostrar que ele é reduzido, eu vou pegar alguém que está no radical do ideal nulo, né? Um elemento nilpotente. E aí o meu objetivo é mostrar que F é zero, certo? Isso aqui, eu estou pegando alguém cuja potência é zero e quero mostrar que ele é zero, tá? Então, pela proposição anterior, o item B, dizer que o F está no radical do ideal nulo é dizer que o zero é menor ou igual a F, certo? Pelo que nós vimos, isso, né? Isso. É dizer isso aqui, pela proposição anterior, temos necessariamente que o zero é menor ou igual a F, tá? Agora isso aqui sempre vale, ó, independente do anel. Isso aqui sempre vale, ó. Observe que o zero, o elemento neutro, né, do anel, sempre está no radical do ideal gerado por F. Porque o radical de qualquer ideal é um ideal, então ele tem um zero, certo? Então por isso aqui sempre vale. Agora, de novo, pela proposição, pelo mesmo item, né, pelo item B da proposição anterior, isso nos diz que o F é menor ou igual a zero. Tá? Isso daqui é verdade para todo elemento de R, independente de quem seja esse elemento. Tá? Aliás, de quem seja esse anel R. Tá? Nessa ordem, todos os elementos de R são negativos, né, nessa quase ordem. Porque isso aqui sempre vale. Sempre vale. Tá bom? Então, essa ordem é uma ordem maluca em R em que todo mundo é negativo. Tá? É uma quase ordem, né? Vamos ser mais específicos. Então, a gente tem essa desigualdade e essa. Só que eu estou assumindo por hipótese que esse cara é parcialmente ordenado. Então, além da reflexividade e da transitividade, nós temos a antissimetria. Então, como vale a propriedade da antissimetria, eu estou assumindo isso por hipótese, se eu tenho o F menor ou igual a zero e o zero menor ou igual a F, então pela propriedade de antissimetria, o F tem que ser igual a zero. Então a gente pegou um elemento qualquer, no radical do ideal nulo, ou seja, um elemento nilpotente, e mostramos que esse cara necessariamente tem que ser zero. Tá? Então, portanto, a conclusão que a gente chega é que R é um anel reduzido. Tá bom? Então essa é uma observação interessante em que se o anel não for reduzido, então esquece, essa ordem não é parcial. E aí eu vou deixar como exercício para vocês pensarem se vale a volta desse resultado. Tá bom? Pensem um pouquinho. Se vocês tiverem algum problema, gritem nos comentários que a gente pode tentar resolver
eu mando para vocês, faço um vídeo, aquela coisa de sempre, né? Mas tentem fazer primeiro, tá bom? Para ver se vale a volta. Se não, tenta provar, se você não conseguir provar, tenta encontrar um contra-exemplo. E se você não conseguir nenhum dos dois, tenta falar comigo. Se eu não conseguir, paciência, a vida é feita dessas coisas mesmo, tá bom? Enfim, mas a gente pode tentar pensar a respeito. Beleza. E aí agora, nós vamos querer conectar, se eu tiver dois elementos F e G em R, a gente, com F menor igual a G, a gente quer criar uma conexão. A gente quer fazer esses dois caras conversarem. Quer criar um diálogo entre esses dois caras. Certo? E aí eu vou chamar esse morfismo, que no futuro a gente vai saber quem a partir de φ, F e G. Vai ser uma notação. Aí a gente pode começar a pensar em formas canônicas de definir esse morfismo. Em como fazer esses dois caras conversarem desde que eles sejam ordenados. Ou selecionados, né? Desde que exista uma relação entre eles. Sabendo que o F é menor ou igual a G, a gente sabe disso daqui, né? Então, como definir isso daqui? Vamos pensar. Então, o G pertence ao radical do ideal gerado por F. Já mostramos isso. Então, isso quer dizer que alguma potência de G, então algum G elevado a N, está no ideal gerado por F. Então, ele é um F vezes um A, sei lá, onde o A... Vamos colocar uma outra letra aqui. F vezes B, que seja. Mas eu acho que não é a letra que eu vou usar depois. Eu queria usar a mesma que eu vou usar depois. F vezes R. É só para a gente criar uma psicologia da notação aqui, para ficar legal. Então, alguma potência é um múltiplo de F, certo? O M aqui é um número não negativo e o R é um elemento do anel R, né? E aí, olha só, eu gostaria de sair de uma coisa desse tipo, A sobre F elevado a N, e levar aqui em alguma coisa que dependa desse cara aqui, certo? Ou seja, aqui embaixo tem que ter uma potência de G, tá? E aqui em cima tem que ter alguma coisa do R, certo? Então, olha só, vamos pensar heuristicamente, ó. Quando eu olho para isso daqui, ó, eu quero que o F elevado a N, esse N e o A tem que estar na jogada, certo? Então, olha só, se eu elevar esses dois caras a N aqui, em R, vai aparecer o F elevado a N aqui, que é o que eu preciso. Então, olha só, o G elevado a NN é o F elevado a N vezes R elevado a N, certo? Beleza. Então, eu gostaria que aparecesse o que aqui, ó? Sei lá, alguma coisa que depende de A, certo? Se eu multiplicar por R elevado a N em cima e embaixo, olha a merda que faz, ó. Nesse A elevado a F elevado A sobre F elevado a N, pensando heuristicamente, né, se dando a liberdade de pensar sobre coisas que as frações satisfazem, isso aqui, ó, não faz o menor sentido. Isso aqui não faz o menor sentido dentro do RF. Absolutamente nenhum sentido, porque isso aqui já não é mais uma potência do F+, e nem uma potência de G a princípio. Porém, isso não é uma potência de F, mas se permita, nós estamos aqui na fase não formal da coisa. Vamos imaginar por que nós vamos definir a função da próxima proposição da forma como iremos definir. Então se permita, seja livre. Então escreve esse negócio assim, mesmo sem ter o menor sentido. Bom, usando as coisas das frações, isso daqui, ó, é A R elevado a N, e aqui, ó, é F vezes R elevado a N, certo? Só que aqui, isso fica A vezes R elevado a N, e F vezes R é G elevado a N. Elevado a N vai ficar G elevado a N. Essa expressão aqui faz sentido aqui agora, porque isso é um elemento de R vezes outro elemento de R, multiplicado por dividido, né, dentro do conceito de localização, a fração dividida pelo elemento que é uma potência de G. Então, esse elemento aqui, ó, eu posso pensar nessa fração aqui dentro. Como o elemento aqui dentro, ela está bem definida agora. A desgrama agora é provar, a gente precisa provar que essa função definida dessa forma não depende da escrita dessa fração. Não depende desse A e nem desse N.
tá? E nem desse M e desse R, tá bom? Então é isso que a gente precisa provar. Mas digamos que essa liberdade de escrever as coisas aqui só para ver o que aparece, nos dá um candidato a como conectar elementos daqui com elementos daqui. Na próxima proposição, o que nós vamos provar na verdade, é que essa função está bem definida, que ela é um morfismo de anéis, e mais, como eu tenho uma relação de ordem nesses índices, a gente vai mostrar que isso é um sistema direto. Tá? A gente vai mostrar que isso é um sistema direto. Então, a gente tem que mostrar, por exemplo, que φFF é a identidade, e que φFG composto com φGH dá φFH, né? No fundo você tem um funtor aqui, né? Basicamente isso. Na categoria dos índices de R, indo nos anéis, certo? É isso que é um sistema direto, lembra o que nós fizemos lá atrás. Então, eu fiz um rascunho aqui para vocês, só para explicar por que a gente define essa função assim. Só para não ficar assim, nossa, veio lá do quinto dos infernos essa ideia, ou baixou um espírito nele para ele achar que era isso. Não foi, tá? A gente brincou com as coisas que a gente tinha aqui e pareceu razoável definir desse jeito. Agora a gente tem que ver se essa definição, de fato, ela é bem definida, né? Se bom, é horrível dizer isso, mas vamos mostrar que essa definição é bem definida, né? Que as coisas funcionam direitinho, que não depende dos representantes de classe, enfim, que as coisas funcionam, né? A gente tem que provar que as coisas funcionam. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, proposição. Seja R um anel. Seja um R um anel. FG elementos que estão em R. Tá? E com F menor ou igual a G. Com F menor ou igual a G. Logo, é chato isso, né? Mas aqui eu vou precisar. Eu não gosto de escrever conclusão e enunciado de proposição, mas aqui a gente vai precisar. Então, logo existem N em Z+, e R em R, tais que... Isso é uma conclusão da proposição anterior que eu já comentei com vocês, né? Tal que essa potência de G por M é um múltiplo de R, é um múltiplo de F por esse elemento R, tá? Então, o que nós vamos mostrar é o seguinte, considere a função φ, que eu vou denotar assim, FG, que é uma notação que a gente vai carregar em todas as aulas, tá? Daqui pra frente, enquanto estivermos falando nesse contexto de construir o feixe do espectro primo, que sai dessa localização e vai aqui, que pega um elemento qualquer dessa localização e leva em A, seguindo aquela ideia, né? R elevado a N, você multiplica pelo R elevado a N, que é o M daqui de baixo, e faz o G elevado a esse M vezes esse N aqui. Lá, anteriormente a gente explicou porque que era razoável escolher esses caras dessa forma. Tá? Então a gente vai provar algumas coisas. Primeira coisa, essa função é um morfismo de anéis. Certo? É um morfismo de anéis. Não tá legal esse giz. Bom, espero que seja dando para ver direitinho. Tá? Então tem que mostrar que ela está bem definida e depois mostrar que ela preserva a soma, né, e produto. Item B, a gente vai mostrar, vou ter que apontar esse giz, que ele está bem ruimzinho. A gente vai mostrar que isso aqui, ó, RF, FG, com FG variando em R, isso é um sistema direto. É um sistema direto na categoria dos anéis, né? A gente escreve assim, rings. Tá? E no item C, a gente vai mostrar que se isso aqui acontece, se FG pertence a R e F é menor ou igual a G, vou tirar esse vírgula, F menor ou igual a G e o G menor ou igual a F, então isso aqui, o φFG, é um isomorfismo de anéis. É um isomorfismo de anéis. E a inversa
desse isomorfismo φFG é o φGF. Isso aqui vale para qualquer sistema direto, tá? Eu enunciei aqui para ficar bonitinho, né? Para as coisas funcionarem, para ficar explícito, que a gente vai usar isso em algum momento. Mas a gente não precisava estar nesse sistema direto específico para isso aqui valer. Isso aqui sempre vale para qualquer sistema direto, é bem simples de mostrar, tá? Então, nem tem muito o que fazer. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem que mostrar agora. Então, o que vai dar, vai ser um pouquinho mais chato aqui, vai ser o item A, que tem que mostrar que é bem definido, né? Então essas coisas são meio chatinhas às vezes. Mas é uma burocracia que a gente faz uma vez para depois nunca mais fazer. Então vamos lá. Demonstração. Item A. Vou pegar outro jeito aqui. Então vamos lá. Eu já tenho esses caras, né? E eu quero mostrar que não depende desses aqui. Né? Então vamos supor que tem outro M' e um R', sejam M' pertencentes a Z+, e R' pertencentes a R, tais que o G elevado a N', você vê aqui embaixo mesmo, G elevado a M' é F vezes R elevado F vezes R', certo? E aí eu vou pegar dois caras aqui e vou mostrar, então suponha, né, então sejam A elevado a F elevado a N, A sobre, né, e B sobre F elevado a S, isso, pertencentes a R e F, e suponha que esses caras sejam iguais em RF. Né? Então suponha que A sobre F elevado a N seja igual a B sobre F elevado a S em RF. Tá? O meu objetivo, deixa eu colocar ele aqui. Ó. Eu quero mostrar então que A vezes R elevado a N sobre G elevado a M N, isso. Quero mostrar que isso é igual a B. Quem que seria a imagem disso usando o R' e o M', né? B R' elevado a S, G elevado a M' vezes S. É isso que eu quero mostrar, tá? Isso aqui tem que ser igual em RG. Em RG, tá? Então tem que ter alguma potência aqui. Tem que ter alguma potência de G. Alguma coisa aqui. De modo que quando eu multiplico isso pela diferença, né? Os produtos fazendo a diferença, isso tem que dar zero, tá? É um pouquinho burocrático, mas não é o fim do mundo da gente fazer, não. Então o que significa? Então esse aqui é o objetivo, né? Queremos chegar nisso daqui. Então, vamos escrever o que significa isso daqui. Ó. Essa igualdade em RF, o que significa? Significa que existe um T pertencente a um Z+, tal que, quando eu pego uma potência de F e multiplico por essas diferenças, FSA menos BF elevado a N, isso tem que ser zero, tá bom? Isso tem que ser zero. Beleza. Então agora, depois de fazer algumas continhas, não é do nada, mas a gente vai observar o seguinte, ó. Observe que isso não vem do nada não, tá? Observe que aqui você quer que alguma potência de G, deixa eu deixar sem nada aqui por enquanto, multiplicado por essa diferença aqui, então, ó, vai ser ó, A R elevado a N G elevado a M' S menos G elevado a Mn B R elevado a R' elevado a S, tá? Você quer que para alguma potência de G, isso aqui dê zero, tá? Isso aqui dá zero. Você quer que exista alguma potência de G aqui, onde quando você multiplicar isso aqui, dá zero. O zero do anel R. Tá? E aqui a gente vai ver, depois de fazer umas continhas aqui, você observa que uma escolha razoável
é você pegar esse cara aqui, ó. MT aqui, ó. MT. Tá? Vamos ver por que isso dá certo, ó. A gente vai usar várias coisas aqui, a gente tem que usar isso aqui, né? Algumas dessas coisas aqui. Então, olha só o que nós vamos ter. Bom, isso aqui vai ser, a gente vai usar essa igualdade é zero, a gente vai ter que usar essa igualdade e vamos ter que usar essas duas igualdades aqui, ó, em algum momento, tá? Então isso aqui vai dar o quê, ó? Vamos lá, G, é uma conta chata, mas tem que fazer G, MT, A, R elevado a N, G elevado a M' S, menos G elevado a MN vezes B vezes R' elevado a S. Tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Já que isso aí dá certo. Bom, o G elevado a M, tá aqui, ó, é o FR, né? É o FR. Então isso aqui dá o F elevado a T, né? Isso aqui dá, essa parte aqui, ó, dá F elevado a T, R elevado a T. Então isso aqui dá F elevado a T, R elevado a T, isso, A, R elevado a N, G elevado a M' S. Isso. Aí aqui menos G elevado a MN, B vezes o R' elevado a S. Tomara que vocês dão para ver. Beleza, vamos ver então o que a gente consegue fazer. A minha ideia é tentar mexer só aqui, ó, e fazer aparecer esse cara aqui desse lado para dar uma coisa menos a outra, isso é zero, né? Então vamos ver como é que a gente faz. Aqui eu tenho o F elevado a T, vai aparecer o F elevado a S aqui também, ó. Por quê? Vou repetir um monte de gente aqui, ó. Isso aqui é F elevado a T, R elevado a T, A, R elevado a N, vamos deixar assim por enquanto. O GM' é quem? Tá aqui, ó. É o F, bom, vai ter o F elevado a S aqui, porque o G elevado a M' é o F vezes R', né? Então aqui vai ter o G, vai ter o F elevado a S', desculpa, o F elevado a S vezes o R' elevado a S. Então já tem um cara em comum aqui, ó. Aí aqui eu não vou mexer. GMN, B, R' elevado a S. Tá? A ideia é tentar fazer aparecer aqui o G elevado a M, N e o B. Então olha só, aí tem que usar essa igualdade, né? FT, isso. FT, FSA é a mesma coisa que FT, BFN, por causa dessa igualdade, certo? Se você multiplica aqui menos isso, joga o negativo para o outro lado, você vai ter FT, FSA igual a FT, BFN. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um FT, eu tenho aqui um FS e eu tenho o A aqui. Então esse produto é a mesma coisa que quem? FT, B, FN. E aí eu vou colocar o restante aqui, ó. Quem que eu não usei, ó? RT, RN, R''S. E aqui menos G elevado a MN, mesma coisa, né? B, R' elevado a S. É a contagem do inferno, né? Mas é assim mesmo. A vida não é fácil, não. Então vamos ver o que a gente... Vamos ver se a gente consegue colocar o G e MN aqui, ó. Conseguimos, porque olha só. Esse FN aqui, ó, e o RN, ó, vou colocar até numa cor diferente aqui, porque a conta é chata. Esse FN e esse RN, isso é o quê? É o quê, ó? É o G elevado a MN, tá? Então isso aqui é o G elevado a MN, vou colocar de azul aqui, ó. Isso aqui é o G elevado a MN, certo? Aqui eu tenho o R''S e o FT, vou colocar de outra cor aqui, ó. E o FT, RT, essas duas coisas juntas formam quem? O G elevado a MT, certo? O G elevado a MT, isso vai servir para alguma coisa? Aqui eu esqueci, né? Pessoal, tem um termo aqui que eu esqueci em todos, ó. Contagem do inferno é uma merda.
Eu multipliquei o g elevado a mt aqui, mas esqueci de multiplicar aqui, tá? Então, em todos esses casos aqui, ó, eu vou chamar estrela. Deixa eu chamar meu pai eterno. Desculpa. Vou chamar aqui, ó, estrela. Vou definir essa estrela como g elevado a mt. Ó, tem uma estrela aqui que eu esqueci de multiplicar. Tem um g elevado a mt aqui. Tem um g elevado a mt aqui. Tem um g elevado a mt aqui. E tem um g elevado a mt aqui, ó. Tá bom? Eu esqueci em todos eles, né? Eu multipliquei só no primeiro, esqueci de multiplicar no último, né? Eu fazendo conta é um desastre, mas é assim mesmo, ó. Tem um em cada um aqui. E aí, até porque eu usei o amarelinho aqui agora, deixa eu usar o amarelo para ficar mais intuitivo. Isso daqui, ó, FT, RT, é quem? O FT, é g elevado a mt, certo? Que é o estrelinho. Então, isso aqui vai dar o quê? Nessa primeira parcela aqui, ó, eu tenho o GMT, que é a estrelinha. Tenho GMN. Tenho o B, certo? E tenho o R' elevado a S. Menos a mesma coisa. O estrelinha, que é o GMT, GMN, B, R' elevado a S. Então, depois dessa conta chata, que nem um inferno, apareceu esse cara, menos ele mesmo, e isso é zero. Tá bom? Então, por causa disso, a gente tem aquela igualdade na localização. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Logo, se eu pegar A, R elevado a N, e dividir por G elevado a Mn, isso é a mesma coisa que o B, R elevado a S, sobre o G, M', certo? Que era o que a gente queria provar. Isso é igual em RG. Tá bom? Então, isso mostra... Usei logo de novo, né? Portanto, né? Escreve portanto. Portanto, essa função está bem definida. Está bem definida. Beleza? Então essa era a parte mais chata, né? Nojento, né? Fazer essas contas aí. Mas precisa, né? Não tem como. A gente precisa fazer essas contas pelo menos uma vez na vida. Tá bom? Agora vamos mostrar que isso é um homorfismo de anéis. Eu vou apagar. Então eu vou apagar isso tudo aqui agora, tá? Concluímos que isso está bem definido, então eu vou apagar essa parte para a gente mostrar que isso é um homorfismo de anéis. Beleza, vamos pegar dois elementos aqui quaisquer então. Então vou pegar aqui, ó, A, F elevado a N, e sei lá, B, F elevado a S, dois elementos quaisquer em RF. Vamos supor não, mas vamos mostrar que isso é fechado para a soma e fechado para o produto. Então vamos lá. Então, primeiro, o φFG, essa soma, A, F, N mais B, F elevado a S, a soma aqui dentro da localização vai ficar como? Então vai ficar φ, FG de quem? Ó? Em cima vai ficar Fs, A mais B, F elevado a N, sobre F, N mais S, certo? Então isso daqui, pela definição da função, vai ser quem? Ó? O denominador está aqui, é o A, então é esse cara todo aqui, ó, é o FSA mais B, F elevado a N, é esse cara, multiplicado por esse R aqui, elevado a quem? A essa potência aqui que é N mais S, certo? O R elevado a N mais S, sobre o G elevado a esse M elevado a essa potência aqui de baixo, N mais S. Certo? Então isso aqui vai dar o quê? Ó? Isso aqui vai dar... como é que a gente pode quebrar essa fração? Vai ficar A, F elevado a S, R elevado a S, ou S mais N, né? Vamos colocar assim,
mais B. É continha chata, não tem problema não. F elevado a N, R elevado a N mais S, sobre G elevado a MN mais MS, G elevado a MS, isso. Aí aqui eu posso quebrar isso em duas frações. Eu vou quebrar nessa fração, depois nessa. Então aqui vai dar A, F elevado a S, R elevado a S, isso, vezes R elevado a N, sobre G elevado a MN, G elevado a MS, mais, agora a mesma coisa que B elevado a Fn, Rn, já estou escrevendo assim porque vai me ajudar aqui no futuro, G elevado a Mn, G elevado a Ms. Aí olha só o que acontece aqui, hein? Olha a mágica. Eu vou usar o apagador aqui para não ter que apagar um quadro só para isso. Olha só o que vai acontecer. Ó. F elevado a R, F elevado a S, R elevado a S é quem? Ó? É G elevado a MS, certo? F vezes R é G elevado a M. Elevar S aqui, aparece o G elevado a MS. Então essa partezinha aqui, ó, é G, desgrama de G, G elevado a MS. Tá? E aqui o F elevado a N, R elevado a N, é o G elevado a MN. Então aqui, ó, é G elevado a MN. E aí nesses anéis, nessa localização, também vale a lei de cancelamento, tá? Como tem um elemento em comum aqui, ó, ele pode ir embora aqui. Opa, eu apaguei o errado aqui. G elevado a MN. Aqui apaga com esse e esse apaga com esse. Então o que vai sobrar aqui, ó, é a R elevado a N sobre G elevado a MN mais o B R elevado a S sobre o G elevado a MS. Isso daqui é justamente o φFG do A sobre F elevado a N mais o φFG do B sobre F elevado a S. Tá? Então isso preserva a soma. Tá bom? Preservou a soma? Agora vamos mostrar que preserva o produto. Então vou dar um pause aí se quiser. Vou apagar aqui para a gente provar que preserva o produto também. Agora, preserva o produto. Vamos lá. φFG de AFN vezes BF elevado a S, pela definição de produto aqui dentro da localização, essa φFG de quem? A vezes B sobre o produto do F elevado a N vezes F elevado a S, que é F elevado a N mais S. E aí, por definição desse morfismo, dessa função, né, que eu ainda não sei se é um morfismo, a gente vai descobrir daqui a pouco, se faz o quê? Ó? Pega o cara que está aqui, multiplica o A, coloca o AB aqui, que é o que está aqui, multiplica por R elevado a N, que é a potência que está aqui embaixo, então é N mais S, e divide isso, vamos lá, G elevado a M elevado a essa potência de baixo aqui. G elevado a M elevado a essa potência de baixo. O produto aqui é mais fácil. Em geral, quando você quer mostrar que uma coisa é morfismo de anéis envolvendo frações, a parte da soma é sempre mais chata. Tá? Então aqui em cima, ó, isso pode ser escrito como A, R elevado a N. Espertamente já vou escrever assim. Vezes B, R elevado a S. Sobre G elevado a MN, espertamente já vou escrever assim também, G elevado a MS. E isso daqui é justamente esse produto aqui, ó, A, R elevado a N sobre G elevado a MN, multiplicado por B, R elevado a S sobre G elevado a MS. Tá? Isso aqui, por definição, é o φFG de A sobre F elevado a N, multiplicado por φFG de B sobre F elevado a S. Tá bom? Então isso mostra que ela preserva o produto, beleza? E aí rapidamente também você observa que ela leva unidade na unidade, tá? Ó, 1 sobre 1 é elevado em 1 sobre 1 vezes 1 elevado... Desculpa, isso. 1 sobre 1 é F elevado a 0, certo?
Então, assim, vai ficar aqui 1 R elevado a zero, que é 1. Aqui vai ficar o G elevado a M vezes 1, vezes o zero. Então, assim, vai ficar G elevado a M vezes zero, que é G elevado a zero, que é 1. Então, vai ficar 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Tá? Então, por isso que ela pega a unidade daqui, que é 1 sobre 1, e leva na unidade aqui 1 sobre 1, como frações localizadas pelo elemento G. Tá? Então, rapidamente você observa que isso aqui acontece. Tá? Então, é fácil ver também. Eu falei a demonstração, né? Se você quiser escrever claramente, o φFG do 1 de RF é elevado no 1 do RG. Tá? Então, essas três coisas mostram que φFG é um morfismo de anéis. Tá? Então, essa foi a parte de longe, a mais chata. Agora a gente vai provar o item B e vamos provar o item C. O item C vale para qualquer sistema direto, nem precisava ser isso daí especificamente. Bom, para a gente mostrar que isso é um sistema direto, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é o seguinte, ó, vamos pegar três elementos quaisquer aqui, a princípio, F, G e H em R, com F menor ou igual a G menor ou igual a H. A primeira coisa é o seguinte, ó, eu tenho que mostrar que φFF é a identidade, né? Isso, é a função identidade entre os R, F e R. Então, olha só, o que acontece? Observe que isso aqui acontece, ó. F elevado a 1 é igual a F, que é igual a F vezes o 1 do anel, tá? Então, para a relação de F com F, eu vou usar o inteiro 1 e o elemento 1 do anel R, tá bom? Então, por definição, para todo A F elevado a N nessa localização, temos que o φFF desse cara, do A F elevado a N, por definição é quem? Ó? Aqui eu coloco o A, aqui eu coloco o R, que aparece nessa equação, só que o R aqui é a unidade do anel R, elevado a N, sobre o F elevado a esse cara aqui, elevado a esse cara aqui, ó, que está aqui no expoente, 1 vezes N. Tá? Então, quem vai ser isso? Dentro do RF, ó, a unidade elevada a N é a unidade, vezes A é o A. F elevado a 1 vezes N, F elevado a N, o mesmo elemento. Isso aqui é justamente o morfismo identidade dessa localização desse elemento, tá bom? Então, portanto, a conclusão é que φFF é a identidade do RF, tá bom? Então, essa primeira coisa nós mostramos. Agora vamos mostrar que esse diagrama aqui comuta. A gente tem aqui o RF, a gente tem aqui o RG e temos aqui o RH. Aqui eu tenho φFG, aqui eu tenho φGH e aqui eu tenho o φFH. Eu tenho que mostrar que esse diagrama aqui comuta para mostrar que isso é um sistema direto, tá bom? Então você tem um funtor covariante saindo da categoria dos índices, associado ao R, com essa quase ordem, na categoria dos anéis. Tá? Os objetos são as localizações, RF, e os funtores e os morfismos são os φFG, certo? Mas a gente tem que mostrar primeiro que esse diagrama comuta. Vamos fazer isso então. Então, olha só, se a gente tem isso daqui, então podemos escrever como o G está no radical de F, então G elevado a M é igual a F vezes R, e com o G menor ou igual a H, então H elevado, sei lá, a que letra? L, sei lá, L é igual a G vezes um T, onde M e L são números inteiros não negativos e o R e o T pertencem ao anel R. Tá? Então, vamos pegar um elemento qualquer daqui para mostrar que esse diagrama comuta. Então, seja a F elevado a N em RF qualquer.
Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa aqui. Então eu vou precisar do FH, né? Então eu vou fazer só um rascunho aqui do lado. Eu vou precisar da relação entre H e F, né? Então olha só, como é que eu relaciono H e F dessa forma? Elevando a M, né? Se eu elevar a M, aparece o G elevado a M. Então ó, o H elevado a LM, ele é justamente o G elevado a M, T elevado a M, que é o F, certo? O G elevado a M é FR, então isso aqui vai ficar F vezes o R, T elevado a M. Então a relação de H com F, ou seja, o F é menor ou igual a H, dado por essa relação aqui, ó. A potência é o Lm, e o elemento que me ajuda no fato de que o H está no radical do ideal gerado por F é esse elemento aqui, tá? Ele é o R entre o H e o F. Então a gente vai precisar disso. Então, por causa disso, então, o que vai acontecer? Quando eu componho Φ GH com φFG de A F elevado a N, isso por definição é Φ GH de, aqui vai ser, aqui vai ser A vezes R elevado a N sobre G elevado a MN. Aí com o G, o que a gente tem que fazer? Eu vou ter esse cara aqui, AR elevado a N, aí eu tenho que multiplicar por R. Ah não, é aqui, ó. É a relação entre G e H. Então eu tenho que multiplicar por T em qual potência? Na potência que está aqui embaixo, MN, e dividir por o H elevado a isso, elevado a também essa potência aqui, ó, MN. Certo? É isso que eu tenho que fazer. Bom, a gente pode agora calcular o outro cara, né? E quem é φFH? φFH do A sobre F elevado a N. Isso é, por definição, o A aqui em cima. Aí qual é a relação entre H? Bom, aí eu multiplico por esse cara aqui, R T elevado a M. Aí eu tenho que elevar essa potência aqui, N daqui de baixo, e divido por quem? Por H elevado a essa potência L, certo? Ah não, cadê? Aqui, ó. Essa potência aqui, que é a relação entre H e F, então é o Lm elevado a esse expoente aqui de baixo. Então aparece um N aqui também. E aí, se vocês observarem bem, essa fração aqui, ó, é exatamente essa fração aqui, ó. São iguais. Tá bom? São exatamente iguais. Tá? R elevado a M, desculpa, R elevado a N, T elevado a MN. Tá aqui, ó. R elevado a M, N, T elevado a MN. E aqui o H, LMN, LMN e o A aqui. Ufa, mesma coisa, tá bom? Então isso mostra que esse diagrama aqui comuta. E se esse diagrama comuta, o item B está provado, tá? E o item C, vamos fazer, mas a ideia vale para qualquer sistema direto. Bom, o item C, ó, note que ó, o φGF composto com φFG, pelo que nós acabamos de ver, isso aqui tem que ser o φFF, que é a identidade do anel localização de R por F, e o φFG composto com φGF tem que ser igual, pelo que nós vimos anteriormente, a φGG, que é igual à identidade do RI. Tá bom? Então isso implica que φFG e φGF são isomorfismos de anéis, né? Desde que a gente tenha essas duas relações valendo, né? Para que o φFG e o φGF estejam bem definidos. Isso aqui são isomorfismos de anéis. E mais, φFG, a inversa dele, é exatamente o φGF. Tá? Então observe que aqui a gente não usou em nada
ser esse sistema direto especificamente, né? Isso aqui vale em qualquer sistema direto, tá bom? Mas a gente pode provar aqui para ficar completinho, tá bom, pessoal? E aí por hoje tá bom? Na próxima aula a gente vai começar mostrando, já vou dar um spoiler aqui. Na próxima aula a gente vai começar a mostrar que quando eu olhar para esse limite direto, com os f's variando fora de um ideal primo fixado, esse limite direto é justamente o RP, tá bom? Esse limite direto é de um sistema direto, certo? E o sistema direto é esse que nós acabamos de construir nessa proposição. Nós vamos criar morfismos canônicos entre RF e o RP para fazer o papel aí da parte de morfismos, né, no limite direto. Observe que um limite direto ele é composto por um objeto e por uma coleção de morfismos, né, que conectam cada objeto do sistema direto ao objeto limite. Tá? Então a gente vai construir morfismos entre RF e RP de maneira canônica também. E aí a gente vai começar a próxima proposição mostrando que isso aqui vale. Tá? E também na próxima aula a gente vai meio que entender como que a gente faz para colar essas localizações de um jeito razoável, para que no futuro a gente consiga construir um feixe em que os morfismos associados sejam coisas que pareçam com esses morfismos que a gente está trabalhando aqui. Estou falando bem por alto, bem por cima para não estragar a surpresa, mas a gente vai falar isso de maneira mais precisa nas próximas aulas, digamos assim, tá, pessoal? Então, essa aula e a próxima vão ser bem burocráticas assim mesmo, né? Tem umas contas que a gente precisa fazer, mas não tem jeito, a gente faz elas, observe que essas coisas vão estar bem definidas, bem construídas, para depois a gente colher as boas consequências e os frutos de termos essas conexões entre essas diferentes localizações, tá? Agora a gente está meio que no trabalho braçal, mas eu prometo para vocês que vai valer a pena esse trabalho, tá bom? Não é tão divertido ficar, apesar do resultado ser bonito, a demonstração é meio maçante, né? Porque tem que ficar fazendo esse monte de conta, mas a gente está no início da teoria, no sentido de que estamos começando a construir na verdade nós estamos começando a localizar os materiais para obter o feixe, né? Então, quando, sei lá, se localiza os materiais para construir uma vassoura, às vezes você tem que ir lá no sol quente, cortar lá, seja lá qual for o material lá que dá na terra lá para arrancar. Então assim, o início geralmente a gente tem que suar mesmo. Mas depois que você cola, aí fica bonitinho, aí as coisas funcionam bem, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you